Fala, galera. Espero que vocês estejam bem. Hoje falaremos sobre um assunto chamado conjuntos, tá certo? Conjuntos. Só que o nosso conjuntos não é conjuntos de grupos musicais, né? Apesar que você tem que entender o que significa conjuntos. O que é conjunto, professor? Conjunto é um grupo de elementos, né, que tem alguma informação, alguma característica comum. Vamos supor, eu faço aqui conjunto de frutas. Pode ser de frutas. Aí você pode colocar maçã, beleza? Deixa eu ver, melão, laranja, assim vai indo. Eu poderia ter um conjunto também de times. Aí eu posso colocar, por exemplo, Japão. Japão é um país, professor, mas também tem um time de futebol Japão. Posso colocar Ponte Preta e assim vai indo, certo? Eu também posso ter um conjunto de, sei lá, de desenhos. Aí você pode colocar que tipo de desenho? Deixa eu ver. Caverna do Dragão, ou desenho da Mônica, ou Naruto. Professor, Naruto é anime, tudo bem, vai, vamos supor que Naruto seja desenho. E assim vai indo. Então, conjunto significa um grupo de elementos que tem alguma coisa, né, alguma característica em comum, determinada regra do conjunto. Para ser mais específico, vou continuar com o exemplo times, certo? Então vamos supor, eu tenho um conjunto de times. Eu poderia separar esse conjunto como times de São Paulo, não poderia? Aí esse time de São Paulo eu poderia chamar de quê? Corinthians, poderia se chamar de Ponte Preta, Santos, São Paulo, certo? Cuca Santos, São Paulo, Palmeiras, e assim vai indo. Aqui eu coloquei time de São Paulo, mas eu poderia também ter um conjunto de time do Rio de Janeiro. Aí vamos supor, time do Rio, Flamengo, Vasco, sei lá, Madureira e etc. Beleza? Aí uma coisa que eu queria falar para vocês, eu poderia juntar esses dois conjuntos num conjunto só? Poderia. Se eu pudesse falar o seguinte, times da região sudeste. Ou times, pode ser, da região sudeste, da região sudeste. Eles estariam dentro desse conjunto, apesar que teriam outros times que eu poderia colocar aqui dentro, que não fosse de São Paulo e Rio. A mesma coisa acontece, né? Eu estou falando aqui, mas a mesma coisa acontece quando eu estou falando de conjuntos numéricos. Então vocês têm que ficar esperto quando for, né, separar os conjuntos numéricos. E aí existem alguns nomes legais aí que a gente precisa decorar a questão dos conjuntos numéricos. Quais são os conjuntos numéricos mais famosos que nós podemos citar aí? São conjuntos naturais. Aí você tem que saber quais são as características dos conjuntos naturais. Ele é um conjunto infinito, porque não acaba nunca, mas eles são apenas números positivos, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e infinitamente. Professor, o número 8 é natural? É. O número 9 é natural? É. Professor, o número 1000 é natural? É. Vou até colocar 1000 aqui, ó. Colocar 1000, colocar 2000, colocar 3525 e continua. Tá certo? A característica principal do conjunto natural é que ele é infinito, né? E eles são apenas números positivos, beleza? E inteiros. Portanto, 2,5 ele não é natural. 7,8 ele não é natural. 8 terços ele não é natural. Agora, 8 sobre 2 ele é natural. Professor, por que 8 terços não é e 8 sobre 2 é? Se eu fizer 8 dividido por 3, ó, vou fazer aqui rapidinho, só para vocês terem mais ou menos uma noção. Ele é 2,6 e mais alguma coisa, ele continua, beleza?
Então, 8 terços é 2,6. Resumindo, 8 terços não é inteiro. Agora, se eu fizer 8 sobre 2, que é 8 dividido por 2, isso aqui vai dar 4. Por isso que 8 sobre 2, ele é natural. Tá certo? Essa é só uma pegadinha que muitas pessoas se enganam aí. Então, o que são conjuntos naturais? São números positivos inteiros. Aí depois, existe também os conjuntos inteiros. Professor, mas você acabou de falar que natural é um inteiro? Sim, natural é um inteiro. Mas o conjunto inteiro, ele além de pegar os números positivos, né, inteiros, ele também vai agregar os números negativos, inteiros. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, e assim vai indo. Mas tem que ser inteiro. Por exemplo, menos 5,3, ele não é inteiro. Agora, menos 5, ele é inteiro. Professor, o menos 10, ele é inteiro? Sim, ele é inteiro. Tá certo? Agora, o símbolo que a gente utiliza para natural é o símbolo N, assim, ó. E o símbolo para inteiros é uma letra Z, desse jeito assim, com essa barrinha, tá? É um símbolo. Se você colocar no Word, ele não é a letra Z, né? É um símbolo que parece com Z. Tá certo? Resumindo, nós temos conjuntos naturais, que é 1, 0, alguma coisa assim, 3, assim vai indo. E tem os inteiros, que agregam os conjuntos naturais. Como assim, professor? Ele, além de ter os naturais dentro dele, né, como vocês podem perceber aqui, ele tem alguns números também próprios deles. Perfeito? Ótimo. Então, isso são os conjuntos naturais, conjuntos inteiros. Acabou aí, professor? Não. Existe também o conjuntos dos números racionais. E aí é onde começa a complicar um pouquinho a galera. Professor, por que começa a complicar a gente? Por quê? Por quê? Já explico para vocês na próxima aula, espero que vocês tenham entendido. Até a próxima.